Na questão 140, é dado essa distribuição aqui e pergunta qual a relação que existe entre média, moda e mediana desses números aqui. Então a gente tem que encontrar cada um deles e ver quem é maior que quem. Vamos começar com a moda. Galera, como essa distribuição é uma distribuição de quantidade de viagem realizada, eu tenho que achar a moda das quantidades de viagens. E moda é o número que mais aparece. Olha aqui, ó. As quantidades de viagens estão aqui, ó. Quantidade igual a 1 são 10 motoristas que fizeram essa quantidade. A quantidade número 2 são 10 motoristas também. E a quantidade número 3 foram 55 motoristas. Então a quantidade 3 é a quantidade que mais aparece, logo é a moda. Beleza, calculei a moda, é sempre a mais fácil. Agora eu vou para a média. A gente sabe que a média eu faço a soma dos termos e divido pela quantidade de termos que eu somei. Eu vou somar quais termos? Eu vou somar o que a distribuição tem. Tem quantidade de viagens. Então eu somo as quantidades de viagens. Vamos lá, ó. A quantidade 1, eu vou somar quantas vezes? 10 vezes. Então é 1 vezes 10. Mais a quantidade 2, 10 vezes também. A quantidade 3, 55 vezes. E a quantidade 4, 25 vezes. A quantidade 5 não aparece. A quantidade 6 vai aparecer 50 vezes. E a quantidade 7, 10 vezes. Então vejam que quantos números eu somei aqui. Eu somei um total de 160 números, porque eu estou somando a quantidade de viagem de cada motorista. São 160 motoristas, então eu somei 160 termos aqui. Vamos lá, então, calcular essa média meio que de cabeça aqui, ó, galera. Aqui, 1 vezes 10 dá 10, 2 vezes 10 dá 20, 3 vezes 55 vai dar 165, 4 vezes 25 dá 100, 6 vezes 50 dá 300... E 7 vezes 10 dá 70. 10 mais 20, 30, 195, 295, 595, 665, dividido por 160. Efetuando esses cálculos, a gente vai encontrar mais ou menos 4,1. Deixa aqui indicado. Agora vamos para a mediana. Galera, como é que a gente calcula a mediana? Mediana é o termo que está exatamente no meio da distribuição. Nós temos 160 números na nossa distribuição. A mediana é o número que está no meio. Mas quando nós temos uma quantidade par de termos, nós não temos um termo no meio. Nós temos 2 termos no meio, os termos centrais. Daí a mediana, então, vai ser a média aritmética dos termos centrais. Olha só, quando eu tenho 160 termos, os 2 termos centrais serão quais? 160, metade é 80, então vai ser o 80º, e o próximo, que é o 81º. Então a mediana eu tenho que achar esse termo, fazer a média aritmética entre eles, eu terei a mediana. Então, ó, como é que a gente encontra o 80º? A gente vai pensando na tabela aqui, olha só. Quando eu escrever o número 1, eu vou escrever ele 10 vezes. Então eu sei que até esse ponto eu tenho 10 números escritos. O último deles é o 10º. Eu quero o 80º. Daí eu saio escrevendo o número 2. Quantas vezes eu vou escrever o número 2? 10 vezes também. Então até esse ponto eu já escrevi 20 números. 10 números 1 e 10 números 2. Daí eu saio escrevendo agora o 3. Galera, o 3 eu vou escrever 55 vezes. Então, ao terminar de escrever os números 3, eu vou ter 10 mais 20, 30, mais 55, eu vou ter 75 termos. Então, eu concluo que o 75º termo vai ser um número 3. E eu quero o 80º. Então, eu vou mais um pouco, ó. Vou escrever agora os próximos números. Vou escrever 4, 4, 4, 4. Quantas vezes eu vou escrever o 4? 25 vezes. Então, se eu já tenho 75 números escritos até aqui, com mais 25 números 4, 75 mais 25 dá 100. Então, eu concluo que o 100º número da minha lista é o 4. E olha aqui, ó, o 75º era 3, daí quando eu escrevi o próximo, o 76º é o 4. E até
o centésimo, eu também vou ter o número 4 escrito. Então, se eu quero o octagésimo, está aqui no meio, ó, ele vai ser o número 4. E o 81º também está no meio, vai ser o número 4. Então, aqui eu já consigo calcular a mediana. É média entre 4 e 4, que é o próprio 4, né? Média aritmética entre números iguais é ele mesmo. Então, a mediana é 4, moda é 3, média é 4,1. Já sabemos, então, que a moda é o menor de todos. Então, a moda é menor que a mediana. E a mediana é menor que a média. Então, olhando para as alternativas, a gente tem o gabarito letra E.